gente estava falando antes, falar sobre o uso indiscriminado e a prescrição muito incisiva de coisas para dormir. Então, o paciente chega numa certa faixa etária, tem uma dificuldade para dormir e já é prescrito Zolpidem, qualquer medicação para dormir. E quando ela chega pra gente, ela já está muito dependente. Às vezes eu não consigo tirar a medicação. Qual é o prejuízo de usar Zolpidem em pacientes idosos? Ou qualquer outro paciente, né? Tá, então vamos lá. A pergunta é muito interessante, né? Primeiro, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né, com esses pacientes, porque eles falam, tenho dificuldade para dormir, né? Aí, a gente precisa ver se isso é uma dificuldade real ou se é uma percepção errônea, né? Porque eu tenho pacientes que chegam e falam no meu consultório que acordam toda noite 3 horas da manhã, né, e não dormem mais. Aí você fala, mas que hora você dormiu? Eu dormi 7 horas da noite. Então existe ali uma antecipação da fase do sono, tá? Existem indivíduos que eles já estão tendo um atraso da fase do sono. Eles não têm dificuldade para dormir, só que eles atrasam a fase do sono para meia-noite e eles acordam 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. E o sono é contínuo e essa pessoa está recuperada após uma boa noite de sono. Então, existe um atraso da fase do sono, porque esse indivíduo arrumou um monte de coisa para fazer, né? Não significa que você estar mais velho, que você não esteja ativo, que você não esteja arrumando coisas para fazer. O idoso, ele também faz isso, né? Ele também quer assistir Netflix, ele também quer olhar o YouTube, ele quer olhar o Instagram. Cada vez mais ele está engajado, né? A sociedade fez isso, né? O que acontece é que muitos pacientes, eles têm às vezes uma ansiedade na hora de dormir, né? Isso ocorre. E aí existe a prescrição por colegas médicos das drogas Zs, né? As drogas Zs... Não deixa eu falar Zolpidem. As drogas Zs ou Zolpidem são os indutores do sono, né? Então, eles têm um efeito no seu receptor GABA, né? Só que numa subunidade diferente dos benzodiazepínicos, né? E antigamente, antes da criação dessas drogas, né, que a gente chama de drogas Zs, era muito prescrito o quê? Os benzodiazepínicos, Diazepam, lorazepam, e aí vai, né? E o que acontece? Aí hoje, pela facilidade principalmente de receita, que é uma receita branca, você não precisa ser um receituário especial, você prescreve drogas. Bom, qual que era o maior risco do benzodiazepínico que todo médico sempre tem medo? A insuficiência respiratória, né? O abuso e a dependência, né? O que acontece com as drogas Zs? Não vai dar insuficiência respiratória. Isso é verdadeiro, tá? Por causa que ela não atua numa subunidade específica. Mas ela pode dar o quê? O abuso e a dependência, sim. E as drogas Zs, elas aumentam o risco, né? Isso por meta-análises que cada vez mais são divulgadas aí na comunidade científica. Ela aumenta também o risco de doenças neurodegenerativas. Então o abuso Explica o que é doença neurodegenerativa. Então o abuso dos benzodiazepínicos, eles estavam correlacionados como um fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer, né? E o que acontece? As drogas também. Então elas têm uma associação. Então você ficar usando indiscriminadamente, sem essa necessidade, você está trazendo riscos, né? Existe um estudo da população alemã que foi muito interessante, que eles avaliaram o número de prescrições de drogas Zs, eu acho que foi em 2017 ou 2016 ou 2018, qualquer data, eu não vou lembrar a data certinho, chegou a 2 vezes a população do país em prescrições anuais de drogas Z. Então a Alemanha tinha 80 milhões de habitantes e tinha mais de 160 milhões de prescrições de drogas Z no ano. E o problema dessas drogas, por exemplo, eu tenho paciente que se não toma e dorme, ela vai fazer alguma coisa que ela não lembra depois. Então eu tenho uma paciente que ela não deitava e ela saía de carro, ia passear, fazia um monte de coisa e não lembrava depois. Mas isso com o uso do medicamento, né? Então, existe uns riscos, né, que a gente chama de transtornos comportamentais do sono, né? Para quem usa. Não vou te falar que todas as pessoas que vão usar você necessariamente vai ter, mas existe sim um aumento desses transtornos. Então, alguns pacientes, né, que usam os medicamentos, né, eles podem se alimentar dormindo,
né? Eles podem ter episódios de sonambulismo, né? Você pode ter alterações do sono, sonhos que são reais e fazem mal, você tem uma sensação ruim. Então tem muita coisinha, né? E claro, o grande problema é o quê? Você tirar e ele ter aquele efeito rebote. Você tira, o paciente não dorme, porque ele vai ter o efeito de retirada desse medicamento. Então, isso é comum. Eu, recentemente, atendi no meu consultório lá em Belo Horizonte, foi muito interessante, uma idosinha, ela chegou e falou assim, doutor, entraram na minha casa e roubaram minha comida. Aí eu falei assim, sério? Ela eu não tenho gato e não tenho cachorro. Ela falou pra mim, eu falei assim, eu deixei uma marmita em cima do fogão. No dia seguinte, na hora que eu acordei, a marmita estava comida. Aí eu virei pra ela e falei assim, você usa o remédio tal, né? Ela falou assim, eu uso, como que o senhor sabe? Eu falei assim, isso é um transtorno do sono que esse remédio pode dar. Ela falou assim, sério? Eu falei assim, Ela acorda, foi comer? Ela acordou, comeu, voltou, não lembrou, que é natural você não lembrar o que acontece, você tem um negócio que a gente chama de amnésia, né? E aí ela achou que alguém tinha entrado e roubado somente a comida dela. Não tem gato, não tem cachorro, não tem papagaio, não tem coelho, não tem nada, né? Quem que comeu a minha comida? Ela mesma. Ela mesma. E esse tipo de medicação, fora esses transtornos do sono ou as doenças degenerativas, tem alguma outra coisa que eles possam causar? O grande risco de queda, né, para os mais idosos, né? Então, alguns transtornos do sono você pode ter movimentações, isso pode gerar algum tipo de agressão, algum machucado, né? Estou falando que o remédio é péssimo? Não, pelo contrário, o remédio ele é muito útil para quem necessita desse tipo de remédio. Para quem precisa usar o remédio, ele veio assim para modernizar o tratamento de algumas patologias, entendeu? Só que hoje existe um abuso de prescrição, porque as pessoas têm os distúrbios do ritmo circadiano, né? Que é o quê? A minha vida é muito atarefada, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender, eu tenho que dormir tarde, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, e aí na hora que eu deito eu preciso dormir rápido. Então existe um abuso, porque eu não posso demorar aquela transição da vigília para o sono, e aí a gente começa a entrar nesses abusos. E as pessoas que usam os anti-histamínicos, que são aqueles remédios para alergia para dormir, ou os relaxantes musculares? Então, aí também não é o correto, tá? Por que esse anti-histamínico dá sono, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque a histamina, né, é um neurotransmissor que promove vigília. Tá? Então, quando você bloqueia esse neurotransmissor que promove a vigília, você deu um anti-histamínico, você vai dar sono, tá? E o que acontece? Os antialérgicos, né, os antihistamínicos, dependendo da classe, dependendo da potência, eles dão muito sono. Tá? Só que eles também trazem efeitos colaterais no abuso, né? Então, o uso desses medicamentos a longo prazo, abusando diariamente, você pode trazer outros transtornos, né? Que a gente tem que tomar cuidado. O remédio, ele não é simplesmente a salvação, né? Ele pode ser letal para os pacientes, né? Então, a dose é muito complexo, né? Como que a gente estuda, como é que a gente chega numa posologia correta para não fazer mal. Mas as pessoas abusam, não só desses remédios, né? Existem outros remédios também que podem causar sono, que são os antipsicóticos, né? Então, muitos medicamentos promovem vigília e muitos medicamentos promovem sono. O que ocorre? Quando eu vou tratar qual distúrbio, qual que é o medicamento que seria necessário para aquele distúrbio? Esse é um primeiro ponto. E 2, a maior parte dos distúrbios relacionados ao sono, o melhor método de tratamento se chama rotina, se chama mudança do seu estilo de vida. São as medidas higiênico-dietéticas. Então, o paciente que come meia-noite, quer dormir meia-noite e meia, não vai dar certo. Ele vai ter uma alteração, vai ter um atraso. Qual é esse intervalo entre eu acordar, jantar e dormir? Isso é muito individual, né? Eu não posso falar que, todos os indivíduos no mundo, se tiver 3 horas de digestão, tá tranquilo, né? Então, o que acontece? A gente fala que a última refeição tem que ser uma refeição um pouco mais leve, né? Não abusar de certos macronutrientes, então muitos carboidratos, muitas gorduras, até dependendo do tipo de proteína que você vai consumir, isso pode prejudicar a sua fase do sono, essa transição
da vigília para o sono. E o que ocorre? Geralmente 4 horas antes de você deitar seria um bom time. Então você vai jantar, você vai fazer um lanche, o seu último lanche seria 7 horas da noite, você vai dormir por volta de umas 9h30, 10 horas. Isso não vai te atrapalhar. Mas tem indivíduos que gostam de treinar à noite, que vão comer mais à noite e vão atrasar essa fase do sono. Então, isso é muito natural, né? Porque cada um tem uma característica. É a mesma coisa que eu faço a pergunta para você, Lorena. Você é lobo, você é urso, você é golfinho ou você é leão? Não lembro disso, mas eu assisti essa aula. Entendeu? Então, cada um tem uma característica. Tem indivíduos que eles são diurnos, tem indivíduos que eles gostam, eles funcionam mais à tarde. E tem indivíduos que funcionam mais à noite. Tem aqueles indivíduos que eles gostam de ficar ativo na madrugada. Vai trazer prejuízo? Sim, à noite, o escuro foi feito para dormir. Tá? Então, trabalhadores noturnos, eles têm declínios funcionais, por exemplo, no seu sistema imunológico. Muitos estudos avaliam a vacina nesses trabalhadores noturnos. Trabalhadores noturnos que representam quase 30% da população, às vezes necessitam de doses adicionais de vacina para fazer o mesmo padrão imunológico que o indivíduo que trabalha durante o dia teria. E o ingerir álcool atrapalha o sono? Demais. Mas a gente dorme melhor, então... Não dorme. Então, isso é uma pergunta muito boa. O álcool, ele causa uma sonolência, né? Ele te dá um soninho, você fala, ele relaxa. Uhum. Então você fala, é o lance você perguntou do relaxante muscular, né? Você relaxou, o que acontece? Trouxe a facilidade para você iniciar o sono. Só que o álcool, ele interrompe algumas fases do seu sono. E o que acontece? Tem uma fase que é muito importante, que é a fase do sono REM, que é a fase que você revitaliza a memória, aquela fase que é muito importante, ela é mais presente na sua segunda metade do sono. E o que o álcool faz? Ele inibe que você tenha a sua concentração necessária de sono REM, as fases do sono REM. Então isso já está demonstrado. O álcool ele é um grande problema para o sono. E os indivíduos acham que não, mas eu bebo álcool, eu durmo muito rápido. Você dorme mais rápido, mas você vai atrapalhar o seu sono. A manutenção do sono é prejudicada para quem ingeriu álcool. E esses chás para dormir funcionam? Funcionam, alguns sim. Qual, por exemplo? Eu não conheço de chá. Chá de alface, funciona? Não sei, nem sabia que existia chá de alface. As velhinhas vêm aqui e falam assim, toma um chá de alface. Minha mãe fala chá de alface também, que ajuda a dormir. Esses chás que vendem assim no supermercado para dormir, funcionam? Funciona, tem alguns chás que são relaxantes. Então é uma bebida leve, é uma bebida relaxante e isso te deixa no momento. O que acontece? A cama foi feita para dormir, você vai deitar na cama na hora que você estiver com sono, você tem que começar o seu preparatório para dormir. Você vai tomar um banho, você vai tirar as luzes de LED, você vai diminuir a luz, o ruído, aí você pode tomar um chá, deitar e dormir. E descansar.